Olá, bom dia a todos, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, eu gostaria de dizer hoje no meu vídeo que o tópico vai ser relacionado a algo que realmente eu gosto bastante. Hoje eu vou dizer sobre os animais. Eu não tenho muito conhecimento sobre a área do desenvolvimento animal. É algo que realmente eu estudei muito pouco. E o que eu sei sobre os animais, eu vou dizer que é relacionado àquilo que eu pude adquirir com o tempo, de acordo com a minha própria experiência. Bom, existem diversas possibilidades quando devemos reencarnar em um planeta, qual corpo físico iremos adquirir. Obviamente que isso tudo vai depender do próprio histórico kármico do indivíduo, da espécie. Eu particularmente acredito que antes do indivíduo atingir o seu processo de completa iluminação em um planeta, é mais do que necessário que ele tenha experiências diversas para o próprio aprendizado anímico. Isso quer dizer que, na minha percepção, um só indivíduo, ele não nasce somente na espécie humana. Ele deve nascer como um plano espiritual muito bem planejado nas mais variadas tipos de espécies possíveis. Por exemplo, nessa vida o indivíduo pode vir a nascer como um ser humano, o que não significa necessariamente que em uma vida anterior ele tenha tido a experiência nesse mesmo corpo físico. Pode vir ser que em uma vida anterior ele foi um inseto, ele foi um invertebrado, ou ele foi um animal de pequeno porte ou de grande porte, ou tantas outras variantes que se representa possível na hora da escolha de qual corpo físico esse indivíduo vai tomar. É o indivíduo que escolhe o corpo físico que ele vai ter no momento da sua encarnação terrestre. Tudo vai depender do desenvolvimento anímico daquele indivíduo. Então quer dizer que quando nós matamos um animal para o nosso próprio consumo, nós estamos matando um ser consciente. Na minha concepção, sim. Na minha concepção, todos os animais, todos os indivíduos que habitam o planeta Terra, eles sempre tiveram consciência, eles têm consciência e eles terão. A diferença está no desenvolvimento, principalmente dos seres humanos, porque nessa vida eu nasci como ser humano, então eu tenho que falar da concepção minha como ser humano, em como eles interagem ou como eles conseguem entender o seu semelhante. E quando eu digo seu semelhante, ele pode vir ser a qualquer tipo de espécie possível, desde um ser aquático a um ser terrestre como um réptil, por exemplo. Não necessariamente eu me limito somente à nossa semelhança como espécie, me refiro a ser humano. Então, antes do nascimento de todos nós, que no momento nos encontramos ou que no passado aqui estivemos e que no futuro estaremos, podemos sim ter corpos físicos dos mais diversos possíveis. Em cada encarnação ou reencarnação, iremos adquirir um corpo diferente do antecessor, para que possamos ter experiências variadas e que com essas experiências possamos não somente aprender, mas possamos também nos desenvolver e possamos ajudar no desenvolvimento planetário como um todo. Assim sendo, hoje eu vou falar dos animais de pequeno porte e aqueles que estão mais próximos à interação da raça humana. Eu vou dizer, por exemplo, vou começar pelos gatos. Eu realmente tenho uma interação muito boa com os gatos. Eu diria também com os cachorros, mas assim, não aquele tanto.
Os gatos são felinos, né? E eu me recordo que uma dos seres híbridos mais bonitos que eu já vi até hoje, eles são todos lindos, né? Para ser sincera, né? Mas eu me recordo que há tempos atrás, quando eu vi a deusa, que eles chamam deusa Bastet do Egito, ela tem um rosto de mulher gato e ela usa, como eu havia já dito, eles usam, os gatos felinos são os únicos seres do interior do planeta que eu vi que usa roupa, né? Ela usa um vestido longo, não usa sandálias, nada no pé, o pé é livre, mas um vestido longo, um corpo magro, com as expressões femininas, né? Muito pequenas, perfeito, tudo extremamente perfeito. E sinceramente eu acho que é um dos indivíduos mais bonitos que eu já vi até hoje. E não é essa a razão que eu tenho uma boa interação com os animais em geral. Os gatos particularmente eu gosto por dezenas de motivos, mas o principal de todos eles é pela conexão que eu sinto com os mesmos e os mesmos sentem comigo. Mas a minha interação com os animais como um todo começou quando eu já era criança mesmo, né? Todos nós que nascemos em lares a quais as condições são todas limitadas, obviamente que iremos interagir sim com outros humanos, mas iremos ter interações como um todo com os animais. E o que mais contribuiu é que quando eu era criança, até a minha idade mais ou menos de 20 anos, eu conseguia ter uma comunicação telepática com os animais muito fantástica. E naquela época eu não ingeria nenhum produto proveniente de espécie animal. Não somente por falta de condições financeiras, mas porque também realmente eu não gostava. Eu me recordo que eu me recusava porque eu não sentia sabor, como, por exemplo, as outras crianças da minha idade sentiam. E eu me recordo que eu também dizia que eu não conseguia comer aquilo que eu me comunicava. E com o tempo depois eu fui descobrindo que esse tipo de comunicação, de interação com o próximo que está dentro do meu ambiente se chamava telepatia. Obviamente que depois, com o tempo, sim, eu comecei a comer animais mortos, né? Até mesmo pagar por isso, quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai em um restaurante ou etc. Mas até hoje eu me recordo da minha perfeita interação com todos os tipos de animais. E isso me ensinou bastante, me ensinou muita coisa e que eu carrego comigo e que me ajuda no meu desenvolvimento como um todo. Então, resumindo o início da conversa, antes de tu nascer, antes de eu nascer, antes de todos nós nascermos nesse planeta pulsante e brilhante, que está caminhando a galopadas e a passos gigantescos para um expurgo planetário mais que necessário, como nunca aconteceu antes e como nunca acontecerá. Por isso que esses dias atrás eu até brinquei com o indivíduo, eu falei assim, se eu pudesse, como eu sou formada em relações internacionais, eu falei, se eu pudesse dar uma dica, eu diria, né, construam todos os seus bunkers. Porque o expurgo planetário, que começou no ano de 2010, o início da era de Aquário, eu não sei para os astrólogos como eles consideram o limiar das eras, mas para mim e para os deuses cientistas, a nossa nova era começou em 2010, de acordo com o nosso calendário, o calendário que nós seguimos. Aí isso não quer dizer que esse calendário deve ser seguido por todos. Mas voltando, a partir de 2010, os deuses colocaram no planeta Terra animais com um novo DNA. Não foi só a limpeza terrestre, não está acontecendo somente na área humana, ela está acontecendo em todos os aspectos do globo terrestre.
e também na área, né, dos nossos companheiros de outras qualificações biológicas como os animais. E o mais interessante disso tudo é que os animais, eles deram sinais que estão acompanhando de maneira muito natural o desenvolvimento energético a qual o planeta Terra está passando. Por isso que no livro que eu estou escrevendo, eu chamo de transição planetária. E essa resposta foi obtida, ao menos para a minha pessoa, através de questionamentos, observações, anotações e conclusões. Só que eu não sou a única que estou no planeta para observar, para aprender, para colocar em prática, para evoluir e seguir. Existem outros indivíduos aqui que são extremamente inteligentes. E eles também, como eu já disse anteriormente, têm a agenda deles, que é diferente, por exemplo, da minha agenda. E nós não iremos competir entre nós ou não iremos gladiar entre nós, porque nós não temos absolutamente essa essência, já de princípio. Tem muito a ser feito no planeta Terra, então tem espaço para todos, além de ser mais do que necessário. Inclusive indivíduos com tecnologia desenvolvidas, extraordinariamente avançadas, e com aqueles indivíduos que mesmo que não tenha tecnologia desenvolvida, queiram contribuir de uma forma que os mesmos possuem possibilidade. Então os animais, olha só gente, vamos lá, os animais eles são mais do que necessários no desenvolvimento da espécie humana, pois eles contribuem como um todo para não somente para a sociedade, mas para também nós seres humanos. Por exemplo, quando você tem um animal perto de você, os nossos companheiros, eles têm, começando que os sensos biológicos deles são completamente diversos do nós. O olfativo, o paladar, o visual e os outros que eu considero como senso também. E isso contribui para que eles possam nos ajudar a nos desenvolver, mas também muitas vezes no campo energético os animais são necessários para que possam manter, equilibrar uma energia que esteja sendo necessária naquele momento que talvez o próprio ser humano não tenha condições de ser feita. Por exemplo, eu acho super, hiper adequado e eu realmente aconselho animais no tratamento de doenças, independente de qual doença seja. Porque a presença de um animal, principalmente se ele for dócil, vai contribuir bastante para mudanças psicológicas positivas para aquele paciente que se encontra em um estado de fechamento mental e que talvez não consiga interagir com os próprios médicos ou com os médicos da saúde mental que se encontra naquele ambiente de saúde. E o animal, com sua capacidade de observação incrível, com certeza vai saber como chegar e proporcionar uma melhor interação com o paciente. Então, número 1. Número 2, qual outro momento que eu aconselho os animais? Eu diria que com todos nós. Mas se eu pudesse dar escrever um manual da onde que os animais são necessários, eu diria com certeza absoluta com as crianças. A questão é que os pais, como um todo, eu acho que é questão até mesmo cultural, eles erram quando eles pegam um animal, independente se é de pequeno ou grande porte, e dão para os seus filhos. E olha, eu vou te dar um animalzinho nessa data, naquela outra data, em um momento especial. Bom, como eu disse para você, a minha infância foi dividida com muitos diferentes tipos de indivíduos. Isso me fez aprender muito. Então eu não sou
grande fã de quando o indivíduo fala: eu vou dar um presente para você, meu filho ou minha filha, que é um animal, é um gato, é um cachorro ou qualquer um outro tipo de animal. Eu acho que o mais adequado seria: olha, eu vou trazer um companheiro para você, para que você possa desenvolver diversos tipos de interações. Ou talvez a criança é muito pequena, nem entenda, né? Eu vou te trazer um companheiro para que você possa melhorar o seu dia. E é incrível o potencial que os animais têm para realmente contribuir para o desenvolvimento mecânico, sensorial, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento humano, e tantos outros, com as crianças nas suas primeiras fases de desenvolvimento e até mesmo adulta, bastante adulta. Eu já observei casos de indivíduos adolescentes em seu processo, em processos toxicológicos muito avançados, muito agressivos, a qual a presença de um animal absolutamente modificou o quadro toxicológico daquela pessoa. Só pela presença do animal ajudou a desenvolver capacidades pessoais que aquele grupo de indivíduo ali, na minha opinião, necessita, e que muitas vezes nós, seres humanos, não conseguimos entrar naquele mundo por diversas razões, inclusive que eu considero sendo um resultado do próprio comportamento da espécie humana no planeta. Então, eu acho grandioso a existência dos animais, mais que necessária a presença deles conosco, seres humanos, e indivíduos. Como eu disse, eu aconselho o animal, a presença dos animais para todos os tipos de ocasiões, desde tratamento de doença, desde desenvolvimento na primeira infância, mas também na adolescência, na fase adulta, pós-divórcio, brigou com a namorada, terminou o relacionamento, perdeu alguém que ama, não teve sucesso na área financeira, acredita que o mundo não tem perspectivas futuras, ou qualquer outro tipo de distúrbio mental que você esteja tendo e não consiga encontrar uma solução, porque você tem a percepção de que não é possível confiar na espécie humana, tudo bem, você está corretíssimo, não tiro a sua razão, nem o seu ponto de vista está errado. Eu respeito, e a minha opinião não interessa, porque a vida é sua, né? Mas então, assim, ao menos tente aproveitar o momento que você tiver aqui no planeta Terra da melhor forma possível. E uma das maneiras que eu acredito que possa vir ser extremamente benéfica para você como um todo é se envolvendo com os animais da natureza. Pode ser até mesmo uma minhoca, não tem problema. Não necessariamente eu estou dizendo para ninguém se tornar vegetariano, não, até mesmo porque existem indivíduos que é mais que necessário o consumo, né, de outros seres mortos. Eu acho que isso faz parte, somos ainda seres animais, nós humanos, né, com muitas características ainda répteis, por isso que nos alimentamos bastante de outros seres que possam vir nos dar sabores de suas carnes, né, de seus corpos. Então está tudo bem, está tudo certo, faz parte da necessidade de desenvolvimento do ser humano na superfície terrestre. Mas eu já vi muitos animais salvarem seres humanos das mais variadas situações possíveis. E por que isso acontece? Bom, como eu disse para vocês anteriormente, é necessário que se haja todos os tipos de indivíduos reencarnados no planeta Terra para que isso possa vir trazer um equilíbrio energético para garantir a continuação do desenvolvimento das espécies. Então, quando os indivíduos se reencarnam em corpos animais,
isso não necessariamente significa que eles são seres limitados, que não possuem alma, que não possuem espíritos, ou que estão ali somente para o servir e à mercê dos prazeres humanos, os tratando de forma como os mesmos acreditam que devem. Eu me recordo que há tempos atrás, eu conheci um indivíduo que ele virou para mim e falou bem assim: olha, Alessandra, eu acredito que no que você fala nos seus aspectos de abduções, pelo simples fato de que eu vou te contar a minha experiência. E quando ele veio me contar a experiência dele, ele contou sobre algumas das características, de algumas espécies da raça intraterrena e intramarinha. E ele falou: olha, na minha experiência divina, na minha experiência abdutória, eu estava em um lugar, e nesse lugar tinham seres humanos. Só que os seres humanos eram tratados como nós tratamos os animais aqui na superfície terrestre. E quem eram os senhores dos seres humanos eram exatamente esses indivíduos que você dá essas características, que você diz que te abduzem e que são indivíduos bondosos para você. E aí eu fiquei escutando o relato dele. Ele falou: eu me recordo que eu estava em um lugar onde esses indivíduos com aparências humanas e aparências animais diversas, ele falou. E ele deu exemplo de outros cientistas, né, específicos, que eu não vou vir relatar aqui o caso. E ele falou: e tinha outros humanos nesses lugares. E nós éramos tratados como nós tratamos os animais aqui na superfície terrestre. E aí ele falou que ele falou: eu nunca comentei isso com ninguém, porque isso foi repetido às vezes e foi algo que me marcou muito. E então ele falou: por isso que eu não acredito que os indivíduos que estão abduzindo você sejam indivíduos bons. É como eu disse anteriormente, né? Bom, a minha experiência intraterrena e intramarinha eu estou trazendo para a superfície terrestre. Agora a sua como indivíduo, aí já não é minha responsabilidade, né? Aí é sua como espécie, como um ser individual, em galopar, mas galopar muito, eu diria assim, em uma competição acirrada para você desenvolver-se como um todo, né? Então eu fiquei escutando e eu pude perceber que tudo aquilo que ele estava falando realmente fazia senso nos parâmetros da verdade. E aí eu falei: bom, eu só lamento para você, eu já tive diversas experiências e assim como você me está dizendo, eu não podia nem imaginar que possa vir a existir. Então, existem diversos tipos de abduções. Os indivíduos vão ser abduzidos pelo cientista responsável que te colocou no mundo. Se você se você tem os olhos dessa cor, a pele daquela cor, o cabelo daquela cor, vai diferenciar talvez da Alessandra que tenha os olhos dessa cor, o cabelo desse formato, né, e a pele nesse formato. Então, eu não tenho como dizer nada para vocês que tiveram experiências muito necessárias, a não ser desenvolva-se o máximo que você puder como espécie, porque principalmente se você colocou a sua herança genética no planeta depois de 2010, que começou a era de Aquário. E é isso. E aí ele falou, voltando à conversa desse indivíduo, ele falou bem assim: olha, eu vou te falar uma coisa que nunca aconteceu, que não tem relato na minha família. Eu tenho uma marca aqui no joelho, e ele me mostrou a marca dele, e é grande. E eu perguntei à minha família uma vez, eu sei quando é que essa marca surgiu. E eu perguntei à minha família quando é que eu tinha acontecido isso, e a minha família toda disse que eu nunca caí. Eu nunca tive nenhum acidente para que essa marca aparecesse. E são, né, as realidades criadas diversamente pelos deuses, né, que têm a capacidade de criar
outras realidades dentro do cérebro humano. E isso muito acontece quando somos abduzidos. Eles criam realidades falsas e como eles são conhecedores de todo o corpo humano, principalmente da mente, nós memorizamos isso como verdade. E aí eu falei, bom, realmente, ele falou assim, eu acordei um dia, essa marca estava aqui, e é realmente uma marca bem grande. Então, eu não considero os seres humanos como animais de estimação, né? Mas é óbvio, eu não sou criadora da raça humana. Quem criou a raça humana foram os deuses intraterrenos e intramarinhos. Então, se eles consideram nós como animais de estimação deles, ou não, aí isso já não é um problema meu, não é verdade? Eles são os criadores da raça humana, então, como eles consideram os seres humanos, eu acho que eles estão no direito deles. Então, bom, e aí é isso, eu vou dizer a minha percepção, assim, eu acho os animais fantásticos, eu realmente gosto de todos. Eu não tenho um animal porque não tenho possibilidades, eu não moro sozinha, né? E quando a gente mora em um ambiente que existe outros indivíduos, o mínimo que deve existir é o respeito. Então, eu sou a favor de ter animal dentro de casa, mas os outros indivíduos que moram comigo têm opinião diversa. Mas eu gosto muito de animal de rua, animal abandonado, eu alimento animais abandonados, dando comida, dando ração para os animais de rua. Eu compro, ninguém me patrocina, né? Eu compro e eu saio todos os dias para alimentá-los. E é realmente extraordinário ver a gratidão que os animais sentem por aqueles que os fazem bem, que os proporcionam. E é isso. Eu aconselho a todos aqueles que têm um mínimo, que queiram desenvolver. Você quer desenvolver empatia? Você tem, eu tenho um indivíduo que ele tem problema de empatia, vamos dizer assim. Porque a empatia, na minha percepção, é colocar-se no lugar dos outros, independente de quem seja o outro, né? Ao menos eu penso assim. Quer desenvolver a empatia? Dá um animal para um indivíduo que é dentro, ele é vazio, ou dentro ele tem alguma questão relacionada às emoções, dê um animal para aquele indivíduo cuidar. Ele vai ter que desenvolver diversas habilidades, por exemplo, cuidar, ou se relacionar, ou respeitar. E dentro dessas habilidades ele vai com certeza absoluta desenvolver a habilidade da empatia, que está correlacionada à habilidade do amor, do amar, que é um dos sentimentos mais que necessário no planeta e que deve ser trabalhado e desenvolvido o mais cedo possível. Por isso que eu aconselho a todos os indivíduos que concordam com a minha percepção de realidade, a terem animais dentro de casa, mas não dizer, olha, esse animalzinho é o seu bichinho de estimação, como a gente viu, né, pelo experimento de abdutório aí desse indivíduo que veio falar comigo. Na verdade, animal de estimação vai depender, né, em qual cidade você está vivendo, né? Que se você está na superfície da Terra, tudo bem. Temos animais de estimação, mas isso nada impede que depois que você, vulgo ou dito, morrer, seja levado para uma cidade subterrânea ou uma cidade submarina, ou dentro desses próprios laboratórios, e ali seja você o animal de estimação, né? Como o indivíduo que foi abduzido contou para mim a pessoa. E para concluir o caso dele, eu falei, bom, não se preocupa, né? Eu falei assim, não se preocupa. Aí foi que ele dizia, ele falou assim, e esses são os tipos de indivíduos que me abduzem até hoje. E eu estou falando isso com você e eu nunca falei isso com ninguém. Aí foi então que eu disse para ele, bom, não se preocupa. O que eu vou fazer com você é colocar a minha equipe à sua disposição, porque eu não sei, a espécie
que intraterrena, intramarinha que está abduzindo você é aquela que te colocou no mundo. E você é simplesmente mais um perante os milhões. Mas o que eu posso fazer para te ajudar é, no seu caso, me intrometer. E eu posso garantir para você que esses tipos de híbridos não vão mais te causar nenhum tipo de perturbação nesse nível. Então eu vou colocar para você à disposição os cientistas que comigo trabalham. E eu te oferecerei absolutamente toda uma segurança para ter certeza absoluta que esses tipos de indivíduos não se aproximem mais de você, para que você possa ter o seu desenvolvimento planetário de uma forma muito passiva e segura. Porque realmente esse é o que eu possa fazer. E depois disso foi realmente o que eu fiz, né? Com o meu grupo de cientistas intraterrenos e intramarinhos, coloquei à disposição que as abduções que fossem feitas nesse indivíduo fosse de uma forma mais amorosa possível, e que aqueles indivíduos que antes estavam por alguma forma ensinando algo a ele, porque eu não acredito que tenham feito por forma maliciosa, eu acredito que estavam tentando passar algum tipo de informação ou de ensinamento, mas só que como ele não é desperto, ele não entendeu como os deuses se comunicam, ou até mesmo como os deuses raciocinam, porque a raça humana ainda não está pronta para isso. Absolutamente não está pronta, absolutamente não. E muito menos essa raça que nasceu agora na época de Aquário, né? no início de Aquário. Mas tudo bem, ninguém necessita estar pronto para aquilo que é uma agenda implementária de uma outra civilização, não é verdade? Basta que o indivíduo esteja pronto para aceitar ele como ele é mesmo e seguir avante. Então, eu continuo dizendo que os animais são fantásticos. A capacidade energética que eles têm de distribuir amor não existe parecida em nenhum outro ser no planeta Terra, muito menos em nós, seres humanos, que os sentimentos de ódio, inveja, ambição, materialismo, crítica, entre tantos outros, prevalecem, né, perante aquilo que deveria ser o maior de todos os sentimentos que deveríamos buscar incessantemente todos os dias, que é o amor. E os animais, eles fazem isso tranquilamente. Então é uma grande penitência eu encarnar como um peixe, ou então como um ser, uma tartaruga. Não é. Pelo contrário, você vai passar a sua vida toda ali nos ambientes marinhos, seus predadores vão ser muito menos do que tantos outros predadores, você vai desenvolver habilidades aquáticas, percepções e vai ter uma experiência que isso vai acarretar na sua alma, que você vai carregar para a sua próxima encarnação. Por quê? Porque tudo em volta de nós é energia, tudo vibra. No núcleo da célula temos energia. O que simplesmente acontece nesse momento é que estamos simplesmente condensados na matéria. A energia tomou forma e essa forma é a que nós vemos. Então, independente se é a forma de uma flor ou se é a forma de pássaros que estão voando por aqui, é uma forma de energia, mas que na sua essência está conectada com a fonte primordial da criação e que vai retornar. Então, quando você encarnar, você pega o seu corpo físico, bom, tudo bem, então dessa vez eu vou me reencarnar como um gato, porque eu tenho que aprender algumas lições que somente a minha vida como um felino possa vir a me importar. Mas isso não quer dizer que os indivíduos que estão encarnados como seres animais, eles sejam estúpidos. Pelo contrário, são seres extremamente inteligentes, extremamente avançados. E como eu disse, na competição do desenvolvimento das espécies, ao menos aqueles que nasceram depois de 2010, eles estão cumprindo o desenvolvimento planetário deles extremamente bem. Por exemplo, é muito difícil, não que eu esteja perceber que depois de 2010 começou a nascer animais com determinados problemas genéticos raríssimos, ou com determinadas questões do tratamento da área mental que está sendo repetida e está só aumentando. Então é muito simples, né? Existe uma agenda a ser cumprida.
Qual raça está acompanhando o desenvolvimento natural dessa agenda? É a raça dos animais? Ok, então tá bom, então deixa eles passarem para o próximo nível de desenvolvimento da espécie deles. E as outras raças, o que elas estão, como é que está o resultado? Bom, o resultado está A, B e C, então vamos implementar situações para A, B e C. É assim que funciona, né? Queira vocês acreditar em mim ou não, como eu falei para vocês, eu estou na galopada para tentar me desenvolver o mais rápido possível, da melhor maneira possível, porque eu não tenho pretensões e não existe nenhum tipo de plano futuro reencarnatório para minha pessoa novamente no planeta Terra. Então, assim sendo, tudo que eu, Alessandra, tenho que fazer, terei que fazer nessa vida, porque eu não voltarei em nenhuma outra. No dia que realmente eu partir dessa para uma melhor, eu ficarei nos meus planos astrais, esféricos, energéticos, seguindo o meu caminho. Então, os animais, todos eles, têm uma hierarquia espiritual muito forte, são muito bem protegidos, são muito bem acompanhados, são extremamente inteligentes. Não trate-os como um simples ser insignificante. Quer um exemplo? Por exemplo, eu não ensinei ao meu filho a matar barata. Eu não consigo matar barata. O meu filho é um homem e ele é bem grande, né? Vocês que já perceberam, ele é bem grande, ele é bem desenvolvido, tá? E eu não gostaria de tomar nenhum tipo, digamos, eu não gostaria de tomar um soco do meu filho, porque eu sei que vai ser avassalador. Só que o meu filho, ele não mata insetos, né? Quando ele vê uma barata, eu me recordo que uma vez estávamos eu e meu filho dentro de casa e tinha uma barata muito grande. Além de muito grande, a barata voava. Então ficava bem difícil para ele pegar a barata, colocar no cestinho, né? Naquela... Como é que se chama? Aquele negócio pequenininho que a gente passa a vassourinha pequenininha e coloca assim. Eu não sei o nome em português, desculpa. E ele não conseguia pegar a barata que estava voando para todos os lados do banheiro. Só que aí você pode dizer, mata a barata que ela para de voar, não é verdade? Só que aí está a questão. Naturalmente, o meu filho percebendo que eu não mato insetos, ele também automaticamente não o faz. Entendeu? E foi bem divertido, porque estava ali meu filho falando com a barata, para de voar, porque eu tenho que botar você para o lado de fora, sabe? Isso é só um simples exemplo. E é muito difícil na minha casa, ou em qualquer ambiente que eu vivo, ter animais que me importam qualquer tipo de agressividade, independente de quais eles são. Eu já tive em ambientes extremamente sujo, muito sujo mesmo, a qual deveria ter todos os tipos de animais ali, desde ratos a barata a insetos derivados, e não tiveram, nunca teve. Nunca teve mesmo. Eu acho que a minha pessoa, nenhum animal nunca se aproximou a fazer nenhum tipo de mal. E como eu disse para você, o meu filho, ele aprendeu isso, né? Vendo da minha pessoa. Eu pego o inseto, independente do que seja, o inseto que seja de pequeno porte, né? Eu pego, coloco eu não sei o nome, e vou até a janela, vou até a porta, ou o que quer que seja, deixo ele seguir. Ele seguir a vida dele, ele seguir a encarnação dele em um outro ambiente que não seja o ambiente da minha casa, porque o ambiente da minha casa não é propício. Então, isso é para uma simples barata. Também tem outros seres também, eu posso dizer, os répteis geralmente são muito rápido, né? Geralmente eles são bastante rápidos e evitam o máximo possível de contato com a espécie humana, né? Porque são seres extremamente inteligentes, então tudo aquilo que pode ser nocivo, eles mantêm o máximo de distância possível para não prejudicar eles próprios, né? Predadores, né? Alguns animais, eles são bastante acordados para aquilo que pode ser predador, né?
Eu acho que o macaco também. Eu me recordo que eu estava na casa da minha mãe e nós tivemos uma excelente interação com os macacos. Bom, como eu disse, de uma forma geral, né? Tanto eu sempre, quando eu sou criança, sempre tive uma interação naturalmente muito boa com os animais. Eu acho que de uma maneira ou de outra, temos uma vibração que se corresponde de uma forma tão natural e pacífica que isso faz com que possamos nos comunicar sem usar as palavras, né? De uma forma muito prazerosa, eu diria, porque a sensação de ter um animal, independente de qual seja, que você possa interagir é única, absolutamente, é única, é uma sensação que muitos seres humanos deveriam experimentar. Por isso que eu digo que os animais eles são mais do que bem-vindos em diversos tratamentos, principalmente em tratamentos de ressocialização em determinadas espécies, porque o indivíduo ele vai perceber algumas características animais que só os animais conseguem transmitir em processo de doenças, em processos de solidão. Eu diria agregar os animais na vida do ser humano como um partner, como um companheiro, como alguém, como um amigo, é uma das melhores decisões que os seres humanos podem tomar, podem fazer. E como eu digo, o reino animal, o reino dos devas, é um reino muito, muito inteligente e avançado com tecnologias espirituais. Aí aqui eu já vou dizer de tecnologias espirituais avançadíssimos. É possível quando você dorme, se você tem um animal que dorme perto de você, você vai ver quando você sair, você vai ver quando você estiver deitado no seu corpo, ou físico deitado na sua cama, você vai ver o seu corpo físico, né, naturalmente levantando todos os dias e seguindo o seu processo espiritual planetário. E você vai ver que o seu animal também muitas vezes estão em outras vibrações energéticas altíssimas, muito altas, e você sente. Então você vai poder ver também que seu animal possui uma alma, não somente um corpo físico. E o reino dos devas sempre existiu, que são o reino espiritual, que harmoniza tudo, que traz os benefícios necessários para que aquele ser que está ali dentro do corpo físico, como um animal, possa também se desenvolver de acordo com a programação espiritual que foi delineada para o mesmo antes de ele pegar o corpo físico de um animal. E lembra-se, existem almas extremamente potentes e extremamente espiritualizadas que estão dentro de corpos físicos muito diversos que os nossos seres humanos. Estão sim dentro dos corpos físicos dos animais. Por isso que quando um indivíduo tem um animal, ele necessita de aprender a como interagir com empatia com aquele ser. Não somente tratá-lo como simplesmente mais um brinquedo, como muitos pais fazem com seus filhos, a qual, quando eu percebo que isso acontece, na minha opinião pessoal, já começa as falhas na educação, né, daquele pequeno ser. Porque o animal ele tem muito mais a aportar e a ajudar do que simplesmente se ser submisso à força em um condicionamento de que é um animal de estimação. Então, na encarnação desses indivíduos, aliás, eu acho que são almas muito potentes, né? Porque imagina você ter que reencarnar em um corpo extremamente limitado, né? Não todos têm a liberdade que os seres humanos possuem, né? Não falo de intelectualidade, porque eu já vi diversas vezes que dizem que o que difere, né, a raça humana dos animais é o intelecto, né? Só que eu ainda tô procurando o intelecto na raça humana. Assim, em 40 anos eu não encontrei. Assim, né? E eu já perguntei isso para os deuses, aí eles ficam olhando para minha cara, né?
Quem sabe, né, daqui, eu acho que o meu planejamento aí existencial é viver 15 mil anos. Depois disso, eu já decidi que eu estou a fim de ir embora, né? Então, talvez nesses 15 mil anos, como já está nascendo outras raças, algo vai diferenciar, né? Se vai ser o intelecto, eu não sei, mas até agora eu estou esperando. Mas eu já vi animais resolverem problemas muito complexos. Eu já vi animais terem comportamentos responsáveis incríveis. E eu tenho certeza absoluta, sim, que existem almas muito avançadas que tomaram corpos físicos diferentes dos nossos seres humanos. Isso foi automaticamente permitido pela hierarquia espiritual que toma conta do planeta Terra, para que possa vir trazer assim um equilíbrio como ajuda necessária que todos os outros indivíduos que no planeta habitam precisam. Então, trate da melhor forma possível o seu animal, mas não somente trate-o da melhor forma possível, mas aprenda com ele. Desenvolva outros sentidos. Os animais, eles têm sentidos de comunicação extraordinário. Eles têm sentidos desenvolvidos que nós, seres humanos, que muitos seres humanos ainda não desenvolveram. E talvez demore encarnações ou até mesmo muitos eons para que isso aconteça. Então, toda ajuda é bem-vinda, eu sempre penso assim, né? Toda ajuda é bem-vinda. Desenvolvam, participem, não precise automaticamente a reprodução que seja feita no planeta Terra, não precisa somente ser através da reprodução da espécie humana. Pode vir ser através de outras. Aliás, depois de 2010, quem tem olhos para ver, que observe, né? Os animais que nasceram, eles não são muito mais bonitinhos? Eles não são muito mais fofinhos, né? Eles, se vocês forem observar, é porque vocês realmente, seres humanos, não estão atentos a tudo que está acontecendo no planeta, mas se vocês forem observar, vocês vão ver que eles são muito mais detalhados. A forma biológica deles são muito mais detalhada, eles são muito mais bonitinhos na aparência física. Mas isso também está acontecendo com seres humanos, estão nascendo seres humanos mais bonitos a partir de 2010, né? Obviamente com um propósito, né? Se você é mais bonito, o que vai acontecer? Você vai ter mais afinidades. E aí, se você tem mais afinidades, o que acontece? Você vai se reproduzir mais, né? Obviamente. Então, é uma das agendas, né, a ser cumprida é a reprodução da espécie. Assim, tendo uma reprodução rápida e em crescimento, a antiga raça automaticamente é substituída de uma forma mais veloz, remanescendo somente aqueles que realmente cumpriram a sua missão terrestre e atingiram o seu grau evolutivo necessário para continuar. O resto é tudo substituição. Então estão nascendo sim animais muito mais fofinhos, muito mais bonitinhos e com um aspecto biológico completamente diverso. E isso é mais que necessário, porque como eles são indivíduos que possuem uma nova carga genética, automaticamente a vibração do espírito desses animais também modifica. Então, se eu tenho um determinado grupo de espíritos que devem nascer em massa no planeta para cumprir determinado tipo de obrigação planetária, automaticamente uniu-se os dois. Uniu a genética que os deuses intraterrenos e intramarinhos oferecem e uniu a alta carga espiritual que, né, os seres de outras esferas, vulgo ditos seres espirituais de outras dimensões, de outros planetas, acreditaram que estava mais que necessário que acontecesse no planeta. Então, olhem para o animal de vocês e lembrem-se, ele não é um simples animal. Um dia, eu vou contar uma experiência pessoal. Um dia eu disse, né, que eu alimento animais de rua. Eu estava alimentando um animal de rua e era uma gatinha, e essa gatinha ela era bem fofinha, assim, linda, docinho mesmo, sabe? Uma gatinha preta e super amável. E a gente tinha uma interação muito boa. E é incrível observar os animais de rua, como eles mudam, como eles são individualmente diversos um do outro e como eles são extremamente dóceis e avançados.
E aí eu deixei, né, a comidinha, a ração para a gatinha que eu alimentava e ela foi crescendo, né, no chão. E aí eu girei as costas. E quando eu girei as costas, eu falei para a gatinha bem assim, tchau, tchau, boa noite. Eu girei as costas e entrei na porta que eu deveria entrar para seguir a direção que eu deveria seguir. E quando eu entrei, girei as costas para a gata falou para mim assim, tchau, tchau, Alessandra. E eu não acreditei assim, eu falei, como é que é? O gato tá falando? Aí eu parei, eu me recordo que eu falei, não, eu não tô ficando louca, a gata falou, eu tenho certeza absoluta, a gata falou, ela falou tchau, tchau, Alessandra. Eu falei, a gata tá falando, e ainda por cima a gata tá falando português, em uma nação a qual o idioma, fala-se muitos idiomas, mas não o português, muito menos o português brasileiro não se fala, né? E aí quando eu me recordo que quando eu girei, eu fui procurar a gata tinha desaparecido, a gata sumiu. E a gata ficou sumida por muitos dias. E aí eu fui comentar com o meu amigo, eu comentei com o meu amigo, eu falei assim, você não vai acreditar no que aconteceu. Sabe a gatinha que eu alimento, sabe a mais docinha perante os animais de rua que eu alimento? E ele falou, ah, sim, sim, sei, aquela gatinha pretinha. Eu falei, sim, é. E o nome dela, né, é uma fêmea, eu até dei um nomezinho lindo para ela. Eu falei assim, então, eu estava alimentando ela e eu dei tchau e ela me deu tchau em português e ainda falou o meu nome. Aí ele falou assim, não, mas está correto. Aí foi que ele foi me contar. Nós sabemos na minha civilização, na minha cultura, que há muitos milênios atrás os animais falavam. Os gatos falavam. Aí ele foi dando, né, exemplos. Ah, na época, nessa época, nesse período, naquele outro período. Então, eu fiquei olhando para ele e falei assim, é mesmo? Isso tem na sua civilização, na cultura de vocês? Ele falou assim, tem. Não, não tem na de vocês no Brasil? Eu falei, não. Se eu for falar no Brasil que os animais já falaram uma vez, eles vão, né, dizer no mínimo que eu estou enlouquecendo. Então, não sei, mas foi uma experiência muito única, uma experiência muito particular. A gata nunca mais falou. Só foi essa vez. Só foi essa vez e ela nunca mais falou, né? Mas que ela falou, ela falou. E ela falou um português muito claro. E ela deu tchau, tchau. E ela falou, Alessandra. E eu me recordo que eu parei. Eu falei, putz, eu falei, não, peraí, agora eu tô enlouquecendo de vez. Se eu escutei isso, aí quando eu virei, não tinha, mas ela falou. Então, aí depois eu fui racionalizar, né? Eu falei assim, olha, eu tenho certeza absoluta. Eu fiquei pensando, refletindo muito tempo, né? E o meu amigo nem aí, falou, não, você escutou a gata falando sim, é lógico que é. Aí eu falei, bom, no mínimo deve ser um clone da gatinha abandonada, né? Que os deuses colocaram, porque no interior do planeta os animais falam. E aí é isso, então assim, aproveitem o máximo que vocês conseguirem essa energia amável dos animais. Se você não quer procurar um tratamento, um terapeuta, ou um amigo, ou uma namorada, ou um companheiro, ou uma companheira, ou o que quer que seja, tudo bem, não procure, mas se dê a oportunidade de aprender outros tipos de comunicação, de interação, de aprender outros tipos de habilidade. E entre tantas que existem no mundo, tente com os animais. Você não precisa de levar ele para sua casa, mas pode ser na rua mesmo. Tente simplesmente aprender como nós, antes de sermos seres humanos, somos uma alma. E essa energia, essa alma, esse espírito, ele vai continuar o seu processo reencarnatório. Então imagina você, qual é o próximo corpo físico que você vai pegar? Aliás, em qual planeta, né? Nesse momento planetário, você deveria se perguntar, ops, quando eu chegar ao meu momento, para qual planeta que eu vou? Vai ser E quando eu chegar lá, qual corpo físico que será que eu vou tomar, que eu vou ter? Mas não somente isso. Para você que aqui está, para nós que nascemos antes de 2010, porque para os indivíduos que nasceram depois de 2010, eu não acredito que eu tenha que dar muita informação, né? Porque não é minha responsabilidade aquilo que é projeto genético
humano de outros deuses, né? Até mesmo que eu nem problema quero. Então, eu prefiro me abster e ficar o mais longe possível, porque eu tenho muito a fazer para o meu próprio desenvolvimento e eu não quero problema com os deuses. Ah, não quero mesmo. Ah, jamais. Eu não quero problema com ninguém, imagina com os deuses, né? Porque isso pode implicar em muitos problemas, entre eles mudanças biológicas no meu próprio corpo físico. Então, eu não quero ter nenhum tipo de problema. Então, quando você olhar, você que está aí na sua fase dos 40 anos de idade, nós que chegamos a 4 décadas e que nascemos nessa coletividade e muitos irão morrer, nem vão saber da minha existência, muito menos por que eles vieram para cá. Olha para o animal, escolha o que você quiser e tenta desenvolver habilidades que você já tem. Só que você não lembra que existe. Ou simplesmente na sociedade em que você nasceu, culturalmente, isso nunca foi valorizado. Então, tenta, pratique, porque isso vai te ser muito benéfico, tanto nessa vida como em uma outra. Como eu disse para você, você pode também começar assim, ops, que fofura, que bonitinho. Será quem você é? Por que você está aqui comigo? Por que você apareceu? Qual aprendizado iremos ter juntos? E como podemos juntos desenvolver um relacionamento a qual possa ser tão prazeroso para você como meu companheiro, em um corpo biológico diverso, mas também prazeroso para mim. Ah, espere um pouquinho. Quais tipos de habilidade de comunicação nós podemos desenvolver junto? Já que depois da época da queda dos Atlantes, né? Isso há 15 mil anos atrás, 15 mil anos atrás os animais falavam como fala no interior do planeta. Quando chegou a época dos Atlantes, aí que eles fizeram o que quiseram, que alguns chamam de dilúvio universal, né? Foi ali que os animais na superfície terrestre parou de falar e começou a nascer, foi dividido o planeta, né? Eu já disse isso num vídeo atrás. Nasceram os povos, cada um nos seus continentes, e foram cortados de nós as nossas hélices genéticas biológicas, hélices do genoma. Foram cortadas propositalmente porque naquele período foi necessário que assim se fosse, né? E vocês que nasceram depois de 2010 têm esse grande privilégio universal, mundial, né? Glorioso, de ter mais hélices genéticas do que nós, que nascemos antes, né? Então vocês têm muito, muito, muito a agradecer pelo DNA potente biologicamente que vocês nasceram. Faça valer a pena, porque para nós que nascemos há 4 décadas foi uma batalha muito severa e muito significativa. E muitos de nós iremos levar o resultado disso na alma. Como também tem aqueles que nem perceberão, né? Mas voltando para nós que estamos na nosso 4 décadas, pegue o seu animalzinho e pegue o seu companheiro e comece a se desenvolver. Você olha para ele, ele vai olhar para você, de acordo com o que você mais se identifica. Não todo mundo se identifica com animais de dentro de casa e de pequeno porte. Mas tente agregar aquele indivíduo para o seu cotidiano. E você pode fazer o seguinte, você pode começar a fazer anotações da sua própria pessoa, como é a sua personalidade, o seu comportamento, antes de você ter aquela alma avançada, encarnada naquele corpo físico que é diverso do seu. E depois de 6 meses, você dá uma lida. Não precisa de você escrever um diário, muito menos um livro, né? Mas se você quiser fazer isso, nossa, vai ser excelente. Você vai desenvolver capacidades não só intelectuais, mas eu tenho certeza absoluta que também motoras, né? Que você vai estar usando sensomotoras, né? Mentais. Como é que se chama as capacidades mentais mesmo? Neurológicas. Então também está excelente se você quiser desenvolver aí um livro, um diário, ou o que quer que seja. E depois você compare isso, fala, bom, quem sou eu aqui, né, nesses 6 meses e quem sou eu depois desses 6 meses nesse trabalho de desenvolvimento anímico, desenvolvimento meu como espécie,
que a Alessandra falou para eu tentar fazer com esse animalzinho. Eu, infelizmente, não posso dizer que você seja obrigado a fazer isso, porque isso é necessário para o seu desenvolvimento como alma. Eu gostaria, né? Mas não cabe a mim dizer o que os outros têm que fazer. Mas o que eu posso dizer é que os animais, eles são excelentes companheiros em todas as horas e são indivíduos com almas muito avançadas. E eles estão fazendo e sempre farão aquilo que está dentro do plano espiritual de desenvolvimento da espécie dele. Principalmente relacionado àquilo que é a outros, né? Porque o animal, ele reconhece quando o outro é da outra espécie. E aí você deve estar se perguntando, Alessandra, mas existem animais que são extremamente agressivos e que atacam os seus próprios donos. Realmente existe. E existe um motivo por que isso acontece. Mas o motivo é muito, muito grande e eu não vou estar aqui falando isso nesse vídeo. Nesse vídeo eu queria somente dizer para vocês aproveitarem e tentarem respeitar e interagir e agregar os animais na vida de vocês da maneira mais amorosa possível, porque eles estão aqui para se desenvolver e para nos ajudar no desenvolvermos. E eles possuem almas extremamente avançadas. E como eu disse para você, e aí? O que foi na tua vida passada? Tu se recorda? E se tu tivesse sido um animal de estimação? Ou talvez não, né? Talvez você tenha ficado aí nos leitos oceânicos e não tenha tido contato com nenhuma espécie terrestre. Tem isso também. Ou talvez você tenha sido um ser de ar. E aí você vai entender porque que muitas vezes nessa vida, nessa encarnação que você se encontra, você tem alguns aspectos e comportamentos que se diferem da maioria das raças humanas. Pelo simples fato, não somente que você venha de um outro planeta, ou porque você é um ser elevadíssimo espiritualmente, mas talvez porque em uma vida passada, na sua vida anterior, você tenha adquirido hábitos e qualidades que ainda hoje se encontram presentes no seu espírito, na sua energia, na sua carga vibracional. E isso os animais ajudam muito os seres humanos a fazer, a pensar, a tentar identificar como e por que determinados indivíduos têm determinados comportamentos padronizados que não correspondem à máxima dos outros indivíduos humanos em sociedades. Então, temos 40 anos e nós que nascemos, e nós que viemos juntos, aqueles que não forem retirados por situações que podem vir a ocorrer, iremos viver por muitos anos. Porque se tem uma coisa que os deuses não querem, é que nós morremos, porque eles ainda estão estudando e desenvolvendo. E como eu falei para vocês, nós temos um DNA que é muito precioso para os criadores da raça humana. Então, pratiquem esse exercício, se autodescubram. Deixa eu me autodescobrir. Façam perguntas interessantes. E aí, o que eu fui em uma vida passada? Ops, por que eu não tenho memória? Peraí um pouquinho, deixa eu ver. Como é que é a minha interação com o meu semelhante? Peraí um pouquinho. Eu considero aquele gatinho ali somente um gatinho, um animal abandonado, selvagem. Eu escuto muito isso. O animal abandonado, selvagem. Uma outra coisa que eu escuto também, gente, animal não transmite doença. Quando você tem uma doença é porque você foi abduzido. Eu me recordo que eu gosto muito de gato, eu gosto muito de gato. E aí as pessoas falam bem assim comigo, não, mas você não pode tocar naquele gato.
Eu falo, mas não, mas eu não toco. Não, mas eles vêm, porque os gatos, eles ficam me lambendo, né? Eles me lambem muito. Não, não, mas quando ele te lambe, ele tá passando as bactérias da língua para ti. Só que, de todos esses anos que eu alimento gatos, eu nunca tive uma doença que seja proveniente de gato. Nunca tive mesmo. Ainda mais agora, né, que eu sei certeza absoluta que quem coloca as doenças em nós são os deuses e quem cura também são os deuses. Por isso que tem pessoas que quando vão fazer tratamento gastam horrores no tratamento, né, e não tem resultado e muitas vezes morre. E tem outras pessoas que quando fazem tratamento gasta pouco ou não faz nada e é curado. Entendeu? Então, porque não depende somente de nós, depende da agenda que os deuses têm para aquele indivíduo. Mas para isso existem os veterinários, né? Então Deus é tão bondoso com todos da própria espécie que providencia tudo aquilo que é necessário para o melhor desenvolvimento de todos nós no planeta Terra. Então, se você quiser um animalzinho assim e você falar, poxa, eu quero, mas eu tenho que levar no veterinário, né, para no mínimo fazer os tratamentos necessários. Aí você faz o seguinte, aí você escolhe um animalzinho abandonado, pega ele, aí você leva para o veterinário. Ah, Alessandra, eu não tenho dinheiro para levar para o veterinário. Tu faz o seguinte, procura um veterinário que faça caridade, né? E aí você fala assim, ó, se você me ajudar com o meu animalzinho, eu vou te fazer propaganda e publicidade para sua clínica. Eu vou fazer foto, eu vou fazer vídeo, eu vou botar nas redes sociais, etc. Tenta sempre negociar, porque os veterinários que realmente trabalham por amor, eles não vão criar limites na hora de poder ter a possibilidade, se tiver possibilidade, obviamente, de proporcionar uma melhor qualidade de vida para os animais. Então, fica aqui a minha dica de desenvolvimento espiritual. Trabalhem o máximo possível que vocês puderem com esses nossos irmãos. Eu considero muitos dos animais que eu pego abandonados na rua, eu considero até mesmo como filho. Então, a maioria deles eu coloco nome. E a maioria deles que é colocado nome, eu coloco relacionado ao meu filho, alguém da minha família, a mim mesmo, ou diminutivo, ou aumentativo, ou algumas letras. Porque realmente eu sinto como se fosse parte da minha família mesmo, porque eu sei que a minha família é espiritual. E como eu falei para vocês, né, a educação que eu tive para o meu filho. Com meu filho, a barata voa, 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 mas a gente não mata. Pelo simples fato de que não foi a minha educação. A minha mãe e o meu pai não me ensinaram que eu não deveria matar os insetos. Não. Isso eu aprendi sozinha quando eu era criança, que eu ficava por horas observando e estudando os insetos, até mesmo porque eu entendia que eu conseguia me comunicar com eles e eles se comunicarem comigo. Então isso veio automático. Portanto, a comunicação com um simples inseto, que muitas vezes a própria raça humana não percebe a sua existência, já é uma comunicação extraordinária, porque são espíritos extremamente elevados que ali se encontram. E somos nós que ignoramos a existência de outras raças e que eles estão aqui para se desenvolver. Não é eles que nos ignoram. Imagina isso nos animais de grande porte, como por exemplo aqueles que podemos ter dentro de nossas casas. Então, para você que está na fase aí dos 40, que veio comigo, pegue um animal, desenvolva o seu cotidiano com ele, faça com que ele desenvolva com você. Mas não traga o animal para a sua companhia para oferecer nenhum tipo de sofrimento. Nesse caso é melhor nem ter. Só traga somente se você conseguir oferecer para ele momentos benéficos, porque a ideia de trazer esse indivíduo, esse companheiro para perto de você, é para que tanto você quanto ele possam atingir outros níveis vibracionais, lembrando que muitos animais servem sim para modificar a vibração não só da pessoa, mas também como do ambiente, como se eles fossem enfermeiros que podem estar com você 24 horas ao dia. Então, e uma outra dica que eu dou dos animais, isso eu não quero nem falar porque não é um problema meu, né? Mas assim, para aqueles indivíduos que têm determinadas questões sociais, que nasceram depois de 2010,
trabalhem o máximo possível, você que é papai, você que é mamãe. O meu filho é autista, vamos direto ao ponto. Olha, pode começar a trabalhar com ele, com a natureza. Porque o seu filho é autista, bom, aí já é um outro vídeo que eu vou fazer no futuro, talvez eu faça, mas não é o vídeo de hoje. Mas introduza o máximo que pode para ele a natureza e não escolha você qual o animal que ele quer e não diga que é um animal. Aí já começa o erro que eu falei de muitos pais. Ah, bonitinho, pequenininho, fofinho, olha só, eu trouxe para você, criancinha. Não, olha só, isso daqui é como se fosse, né, um companheiro seu. É dentro de casa, é uma outra responsabilidade, entendeu? Então, o animalzinho, ele não deve ser introduzido na vida das crianças, principalmente aquelas que possuem autismo ou déficit de atenção ou qualquer outro parâmetro psicológico extremamente aceitável, porque nasceu depois de 2010, é geneticamente modificado, então é óbvio, né, que é mais que óbvio, se você é um indivíduo que já nasceu depois de 2010, tudo seu é diferente do meu, por exemplo, que nasci antes, então é óbvio que você vai ter características, sintomas, comportamento, resultados daquilo que deve ser, porque é a sua biologia, é a sua genética. Então, é mais do que óbvio que, né, que nasçam indivíduos com determinados comportamentos que correspondam à mudança genética que teve depois de 2010. Estranho seria se isso não acontecesse. Bom, aí não nasceu uma nova raça, né? Mas se uma nova raça nasceu e os deuses cientistas criadores da raça humana já colocaram elas de propósito no planeta Terra, é óbvio que muitas outras situações irão ocorrer. E é óbvio por isso que o número massivo de crianças com déficit de atenção, de criança com transtorno, autismo ou qualquer outro transtorno psicológico está só aumentando, porque é óbvio, eles são geneticamente modificados. Ué, não tem como. Se eu tenho uma pequena alteração no meu cérebro, ok? Isso já vai fazer com que eu me comporte de forma diferente. Imagina se eu já nasço com todo o meu aspecto biológico modificado. Mas tudo bem, né? Eu continuo sendo doida e tudo que eu estou falando é mentira. Quem está certo é a religião de cada um que quer escolher aquilo que mais o convém e os cientistas que, né, sempre estão aí a cada momento modificando as suas teorias, porque o que era ontem para a ciência, o que era mentira, hoje já é verdade. Ou não, quem está correto são os governos. Os governos terrestres, porque afinal de contas são vocês próprios humanos que escolhem para estar na posição que eles estão, né? E depois ainda esperam uma salvação divina e que qualquer um aí dos avatares que vieram há 2000 anos atrás retorne, o que não vai acontecer. Não vai acontecer porque quem já retornou são os deuses. Quem tem possibilidade de vê-los, que vejam. Quem não tem, se prepara que tu vai partir dessa para uma outra e você vai deixar o seu semelhante aí geneticamente uma sua continuação. Então, voltando, introduza para esses indivíduos que têm assim qualquer tipo de aspecto psicológico não bem trabalhado, independente do grau que seja, que eu não estou falando só do autismo, não. Eu estou falando, por exemplo, também de tantos outros aspectos psicológicos que causam determinado desequilíbrio ao indivíduo. Introduza. Pegue, se você perceba que você não precisa nem esperar que os outros digam isso. Se você perceber que você tem algum tipo de aspecto psicológico que não está em plena sintonia, que não está em uma vibração compatível com aquilo que nós possamos identificar que seria o mais adequado para você mesmo, indivíduo, viver em paz e se desenvolver de uma forma mais sublime possível, enquanto você estiver encarnado no planeta Terra, adquira um animalzinho. Olha, sabe aqueles peixinhos? Olha, aqueles peixinhos, gente, tem uns peixinhos douradinhos, ou também com outras cores, não bota junto porque senão um come o outro, né? Aqueles que vivem no aquário, sabe? Eu me recordo que a gente tinha um aquário quando eu era criança. Aqueles que vivem no aquário, fica ali, pega. Aliás, nós estamos na era de aquário. A era de aquário, como eu disse para mim e para os deuses, começou depois de 2010.
Então, tudo que for conectado com os oceanos, com as águas, sabe? E com os animais marinhos, que também terrestres, vai sim refletir e muito na raça humana. Principalmente para nós, né? Depois, antes que nós concluímos a nossa transição planetária. Chegou em 2010, os deuses voltaram. Então, nós devemos continuar o nosso desenvolvimento como espírito, como energia, para essa nova era de Aquário. Por quê? Por que eu devo continuar? Bom, porque você vai morrer um dia, não é verdade? Ou você pensa que você vai viver 15, 20, 30 mil anos como eu? Me dê somente um motivo para isso. Se você me der um motivo, eu tenho certeza absoluta que eu não vou precisar de dizer nada para você. Você vai me dizer, Alessandra, eu estou sendo abduzida e acontece isso, 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 isso. No dia que você tiver 24 horas de comunicação com os deuses criadores da raça humana, aí eu vou dizer para você, bom, tu vai viver muitos anos, hein? Parabéns. Porque onde você chegou, poucos chegaram. Agora, caso isso não aconteça, caso você esteja sendo abduzido por deuses híbridos que mostram que o ser humano em outras cidades subterrâneas ou cidades subaquáticas são os animais de estimação dos deuses, caso você esteja nessa fase, ou talvez você esteja na fase que você também nem sabe o que é abdução, não te interessa e eu não estou nem aí, eu diria para você, siga a tua vida. Mas se você realmente está naquela direção que você percebeu que nós somos muito mais que corpos físicos, desenvolva. Porque nós estamos naquela fase, putz, chegou a época de Aquário. Ops, o que eu sei sobre isso? Mas eu cheguei aqui no planeta Terra junto da Alessandra. E agora? Infelizmente, nós tivemos momentos que um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas comece isso. Se você não quiser levar o animalzinho para tua casa, não leva também, tá bom, tá tudo aí. Se você quiser ter uma abelhinha, eu adoro abelha, sabia, gente? Eu adoro abelha, realmente eu adoro. Pega uma abelhinha, vai fazer uma monocultura de abelha. Isso é lindo, sabe? Você vai sentir o cheiro das flores que essas abelhas que você pode colocar ao redor dessas abelhas. Eu acho que também está valendo. Se você gosta de ter, como eu falei para você, nós estamos na era de Aquário. Então desenvolva tudo aquilo que você conseguir desenvolver, mas desenvolva a melhor forma de você se comunicar com você mesmo. Desenvolva a melhor forma de você aprender sobre você mesmo. Desenvolva a melhor forma de você aceitar que um dia chegará o seu momento. E aí? Ops. Mas assim, tudo bem, né? Vai chegar um momento, chega para todos nós. Mas eu acho que o mais assim, interrogativo é: da onde eu vim? O que eu fui numa vida passada? E por que eu não consigo me lembrar? Por exemplo, eu consigo me lembrar. Existe uma energia que todos nós possuímos. Existe um campo vibratório que aqueles indivíduos que têm esse potencial podem acessar. Podem acessar esse campo vibratório e através desse campo vibratório pode ter a informação de tudo aquilo que aquele indivíduo foi em suas vidas precedentes e tudo aquilo, qual o planejamento espiritual que aquele indivíduo tem ali para próximas vidas que virão. Isso é extremamente fácil de ser feito para aqueles indivíduos que sabem trabalhar com energia. Você pode saber sim tudo que você foi na sua vida anterior. Pode ser assustador, como pode não ser também. Assim como você pode saber sim tudo que você vai vir a ser na sua vida futura. Pode ser assustador, como não pode ser também. Tem possibilidade disso acontecer? Sim, tem. Agora, como isso é acessível, aí é o que eu digo, vai depender da sua vibração, da sua evolução como indivíduo nesse momento. Porque às vezes, na minha percepção, é melhor o indivíduo não acessar as suas vidas passadas. Porque isso pode prejudicar como um todo o desenvolvimento daquele ser. Então, às vezes, é melhor
deletar, fazer esquecer, né, para que não influencie no momento presente, do que deixar vivo para que possa vir causar algum distúrbio grande naquele indivíduo que está tendo aquela chance, aquela oportunidade de criar, né, uma experiência de acordo com o que ele acha melhor. Então fica aqui a minha dica. Eu realmente adoro os animais e provavelmente no futuro farei outros vídeos sobre os mesmos. E acredito sim que eles são muito, muito válidos e muito importantes para o nosso cotidiano. E a beleza, o amor, o companheirismo, que um ser quando decide encarnar em um corpo físico tão diverso do nosso humano proporciona, eu acho muito, muito respeitável, eu acho muito único, além de ser muito bonito, muito amável. E é essa a minha dica. Então, desenvolva características humanas que eu diria de convivência, sim, características humanas de convivência, de amor, de empatia, de respeito e de comunicação, né? Porque se você gosta do seu animal e você quiser se comunicar com ele, entender realmente o que ele quer te dizer, você vai ter que aprender outros níveis de comunicação. Por isso que muitas pessoas, quando são abduzidas, elas falam bem assim: eu me comuniquei com aquele ser e ele falava telepaticamente, e ele me disse isso. Mas aí eu penso assim, como é que tu sabe que era realmente isso, a mensagem que ele estava te dizendo, e que isso não é uma criação da sua espécie? E aí quando eu vou analisar o indivíduo, falo, deixa eu ver qual a capacidade telepática que esse indivíduo tem para dizer que quando estava sendo abduzido, ele entendeu telepaticamente o que os abdutores dele estavam dizendo para ele. E na maioria das vezes o indivíduo não tem capacidade telepática absolutamente nenhuma. E aí eu concluo que foi uma criação da mente dele, do que ele entendeu que aquele indivíduo estava dizendo. Até mesmo, gente, porque os deuses intraterrenos e intramarinhos, eles falam. Eles falam, e eles falam muitos idiomas, estão por fora, entendeu? Então, assim, não, e quando eles não querem falar, eles gravam, e na gravação sonora ou visual vai sair o que eles estão querendo se comunicar. Por isso que eu vou fazer outros vídeos no futuro também dizendo da comunicação do abduzido e os abdutores. Então, para você dizer que você entrou em contato telepático com um outro indivíduo, você tem que ter certeza absoluta que você tem capacidade telepática. E como é que você me prova que você, no mínimo, treinou isso? Que não basta só você ter, você também tem que melhorar. Então, eu termino por aqui o meu vídeo de hoje. Desejo a todos vocês uma excelente prática com os novos companheiros de vocês. E que Deus abençoe a todos nós. E vamos que vamos. E um dia eu espero ter um centro de recuperação para animais abandonados. E espero que vocês possam vir a me visitar nesse centro que um dia eu terei, de recuperação de animais abandonados de todas as espécies, e que vocês vão sentir o que eu digo sobre os animais, não através de vídeos longos que eu estou fazendo em câmeras, mas quando você tocá-los e quando você perceber o ambiente, que os mesmos estarão comigo e toda a energia que ali existem. Então, que os animais proporcionem uma semana de muita luz, de muita paz, de muita bênçãos, e de muita energia positiva e gratificante para todos vocês, seres humanos, que possam se dar a oportunidade, né, de ter um outro indivíduo fazendo parte da vida de vocês. Uma boa semana e fiquem em paz e que tudo dê certo, tá? Tchau, tchau.